Olá, eu queria falar um pouco com vocês sobre conversar. Todo mundo conversa, né? Tem várias maneiras de a gente conversar. A gente pode conversar escrevendo, a gente pode conversar falando, a gente pode conversar através de um texto, uma imagem, um livro, né? Através de gestos. Tem muitas maneiras de se conversar. Mas a conversa, ela parte de dois princípios. Primeiro, alguém fala e, segundo, alguém ouve. Então, se tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, uma com a outra, querendo sobrepor a fala, querendo falar uma por cima da outra, querendo tomar a frente, nossa, vira uma confusão e pouco se entende. Mas aonde eu quero chegar com essa história? Bom, conversar é o princípio que todo mundo usa para aprender alguma coisa. Quando, por exemplo, você vai assistir a uma aula, você conversa com o professor. Muita gente não conversa, só ouve. Mas o fato de você ouvir é parte de uma conversa. Se você fizer uma pergunta para o professor, você já interagiu com ele. Mas se você sentar na sala, ouvir a aula inteira e foi embora, você também fez parte de uma conversa. Se você vai a uma palestra, você está ali fazendo parte de uma conversa. Se você está assistindo televisão, ouvindo um rádio, ou mesmo assistindo esse vídeo, você está fazendo parte de uma conversa. Mas como interagir? Como fazer a outra parte? Bom, ouvir talvez seja mais fácil do que falar. Porque para falar você precisa ter algum argumento, você precisa participar, você precisa interagir. Para isso você já precisa ter estudado, você já precisa ter a sua opinião própria. Bom, tudo isso, né, para a gente falar em como conversar com Deus. Então, como isso é possível? Tem muita gente que fala através da oração. Sim, através da oração é o primeiro passo para a gente conseguir conversar com Deus. Mas, como eu falei, a conversa com Deus, ela depende de duas coisas: alguém falar e alguém ouvir, né? E é possível você só falar para Deus e Deus só te ouvir. E é que isso acontece muito. Na verdade, quando nós oramos, a maioria das vezes, Deus só nos ouve. Nós não damos a Ele a oportunidade de falar. Nós vamos falando, pedindo coisas, conversando, expressando nossas emoções e não esperamos a outra parte. E a gente fala assim quando termina uma oração: nossa, falei tanto e não ouvi nada de Deus. Mas você deu oportunidade para Ele falar? Aí você me pergunta: como então eu faço isso? Porque na oração eu só falo, eu não sei como ouvir Deus. E ouvir Deus exige que a gente seja humilde. Nós temos um pouco de discernimento, de calma, de paz. Vamos na palavra de Deus olhar 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lá diz assim: toda a escrita é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado em toda obra. Aqui em 2 Timóteo ele dá uma dica de como você ouvir a Deus. A primeira forma de você ouvir a Deus é pela Bíblia. E tem mais formas de ouvir Deus? Tem. Bom, vamos ver na palavra de Deus. Lá em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Bom, essa passagem aqui é Jesus falando para seus discípulos que quando ele se for, Deus irá mandar o Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja sempre conosco. E isso é verdade, o Espírito Santo está o tempo todo conosco. Mas, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente fala e não dá ouvido. O Espírito Santo está do nosso lado, está junto conosco, está dentro de nós,
E a gente não consegue ouvi-lo. Por quê? Porque a gente fala mais alto do que ele, a gente não dá espaço para ele. Mas tem outra forma ainda de a gente ouvir a Deus, que está lá em Colossenses 3,16, que é através das pessoas. Lá em Colossenses o texto diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aqui em Colossenses ele fala o seguinte, que através das pessoas você vai ouvir a Deus. Quando você escuta um louvor, quando você ouve uma música, quando você assiste um vídeo como esse de alguém falando de Deus, da palavra para você, você está ouvindo a Deus. Mas todo mundo tem dificuldade de ouvir Deus. Isso é uma verdade. Muitas pessoas conseguem se treinar e adquirir a habilidade de ouvir a Deus com mais facilidade. Outras pessoas, que eu considero ser a maioria, me enquadro entre a maioria, têm mais dificuldade de ouvir a Deus, precisam de um processo. Aí você me pergunta, que processo é esse? O que eu posso fazer para ouvir a Deus? Bom, vamos à palavra de Deus, porque a própria palavra nos ensina tudo, é o nosso manual. Então, lá na palavra de Deus, em Mateus 6, versículo 6, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, essa palavra aqui em Mateus 6, ela já dá uma bela dica de como nós ouvimos a Deus. Orar em silêncio, conversar com Ele em silêncio, em secreto, né? E ele dá uma dica importante, é uma chave interessante que diz: Ele te recompensará. Quando você fala com Deus em secreto, Deus te ouve e te recompensa. Tem muita gente que prospera na vida, não só em dinheiro, mas tem família feliz, né? Tem um bom emprego, vive uma vida feliz de tranquilidade. A prosperidade de Deus é amor, é levar a palavra. E você fica olhando às vezes aquelas pessoas e diz assim, mas como essa pessoa tem isso e eu não tenho? Então o primeiro passo, tá a dica aqui. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Lá em Mateus 6 diz assim: quando orares em secreto, né? E se a oração, eu complementando, for de todo o seu coração, Deus te recompensará, né? Mas tem mais. Lá em Provérbios 5, versículo 1, diz assim: meu filho, atente à minha sabedoria, à minha inteligência e inclina os seus ouvidos. Então aqui já é uma dica muito poderosa para você que não consegue ficar em silêncio. A dica é: fique em silêncio, faça um esforço para você ouvir mais do que fala. E gente, quando eu falo ouvir, eu não falo ouvir só palavras. Muitas vezes a gente está calado, a boca não está falando palavras, mas o pensamento está vagueando, não para, está acelerado. Então, ouvir a Deus é também ficar calado em pensamento. Lá em Provérbios 4, versículo 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui eu interpreto que se multiplicarão os anos de vida, na palavra de Deus, ele está dizendo não só em tempo de vida na terra, mas em tudo, em prosperidade, em riquezas, em comunhão com o Espírito. E quando o teu corpo físico morre, você continua vivo na memória das pessoas, você vai para o céu e Deus te acolhe e você continua vivo lá. A vida, ela não é no corpo físico, a vida, ela é no Espírito. Então, a Bíblia, ela nos ensina todos os caminhos, todas as dicas, todas as chaves
todos os segredos para que nós venhamos a ter crescimento pessoal, emocional, espiritual e intelectual. Basta que a gente leia a Bíblia, estude, entenda a palavra, né, e absorva esse conhecimento. Outra informação muito importante em ter prosperidade em todas as áreas da vida é você passar à frente o que você sabe, como está lá na palavra em Colossenses 3,16, onde você ouve a Deus através de outras pessoas, né? E para você ouvir a Deus através de outras pessoas, como eu já disse, as pessoas precisam passar essa informação à frente, ensinar, né? Ler a Bíblia junto com você. Isso é muito importante. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Que fique essa palavra no seu coração. Você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você gosta. Um grande abraço e Deus te abençoe.